Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Fala, pastor Marcelo, boa tarde, meu queridão, graça e paz. Graça e paz, Nayan, graça e paz aos nossos ouvintes do Brasil e além dos 4 cantos da terra que não é quadrada. Um abraço para todos vocês. E não é quadrada, a terra é plana, é redonda, como é que é? Já definiu isso aí, não? Redondinha. Então tá bom. Beleza, 3:05 agora, começando o nosso Somos Universitários Missionários com o pastor Marcelo, nosso encontro de toda sexta-feira aqui no Tarde Viva. Tem polêmica hoje ou tá de boa, pastor? Eu acho que hoje tá de boa, acho que o programa hoje vai ser mais uma proposta de edificação, de correção de algumas rotas da gente mesmo, de pensar a nossa postura como cristãos e de ser fortalecidos pelo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Beleza. Tema de hoje, pessoal, profeta Daniel, um universitário missionário. Muito bom, muito bom. Então já chama a juventude aí, chama os universitários para acompanhar, vai espalhando o link da 316. Espalha. E a gente conta com a participação da galera, né, pastor? Isso mesmo, isso. Siga, curta e compartilhe e divulgue aí para o maior número possível de pessoas. Se você estiver ouvindo sem ser ao vivo, como podcast, recomende o nosso podcast, coloque o link aí deles para as suas redes. Queremos que o conteúdo do nosso programa chegue a mais pessoas possíveis, porque a gente acredita que Deus pode usar esse conteúdo para abençoar muitas vidas. Amém, amém. É isso aí, pessoal. E vem participar, vem perguntar, vem mandar seu áudio, sua mensagem, vem contribuir com a gente aqui no WhatsApp 11-930-030316. Vamos dar o play. Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Muito bem, meu povo, tá valendo então o nosso Somos Um de hoje, 3:07 no horário oficial de Brasília. Pastorzão, explica pra gente como será o programa de hoje dentro desse tema, né? O profeta Daniel, um universitário missionário. Por favor, pastor Marcelo, nos explique. Vamos lá. Você acredita, né, que até hoje ainda tem gente que não conhece o projeto Somos Um, Universitários Missionários, que ainda não sabe o que é esse projeto da nossa Junta de Missões Nacionais, né? Nosso projeto, ele existe justamente porque a gente entende que cada cristão que está na universidade, independente da sua idade, independente do quanto tempo de evangélico, cada cristão que está na universidade é um missionário. Deus não colocou você ali por acaso, e nem muito menos Deus colocou você ali para você perder a sua fé, para você esfriar a sua fé, para você ser um 007 de Jesus, um agente secreto. Não. Deus te colocou ali para você ter sucesso na sua carreira, para você aprender, para você seguir no mundo acadêmico e também para você fazer diferença na universidade, para você dar testemunho de Jesus, fazer discípulos, para você contrapor todas as visões contrárias à palavra de Deus com uma cosmovisão bíblica centrada em Jesus. E é isso que a gente vem fazendo em todas as nossas plataformas, em todos os nossos programas de extensão, nossos programas de treinamento, as publicações que a gente faz. Tudo isso a gente faz com esse intuito, com esse objetivo, tá? E nós usamos a Bíblia como nossa base, como nossa fonte. Aqui no nosso programa, às sextas-feiras, toda sexta-feira a gente traz um tema, um assunto, muitas vezes alguma coisa polêmica, como você falou, alguma coisa que está ressoando aí na nossa sociedade, e a gente busca na Bíblia as respostas para essas questões, porque a Bíblia é o nosso livro-texto, a Bíblia é a nossa base, a Bíblia é o que nos orienta, o que nos dirige. Hoje, nós vamos fazer um pouco diferente. Em vez de nós escolhermos um assunto e olharmos para o que a Bíblia como um todo tem a dizer sobre esse assunto, nós vamos pegar um livro da Bíblia e tentar entender sobre quais assuntos ele nos fala e tentar entender o que ele nos ensina
para nós hoje e como Deus nos orienta e nos dirige através desse livro para nós hoje, né? Por que o livro de Daniel, né? Por que o livro do profeta Daniel? Porque Daniel e seus amigos passaram por muitas coisas que os universitários passam, né? Já parou para pensar isso, né? Já parou para pensar que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia para estudar? Olha o que diz o capítulo 1, do versículo 3 a 5. Depois o rei ordenou a Aspenaz, capítulo 1, versículo 1 e versículo 3 a 5. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e assistiu. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Então, olha só, foi uma bolsa de estudos que eles tiveram. Uma bolsa de estudos para estudar no exterior. 3 anos, né, de internato, né, com bolsa, tudo pago, alimentação paga, né, para estudar no centro da capital do império, né, para estudar no lugar onde tudo estava acontecendo, né, e depois ter um emprego garantido, trabalhar para o governo. Olha que coisa fantástica. Quem é que não gostaria de uma bolsa assim, né? Só que tem o porém, né? Não foi voluntário. Eles foram sequestrados, eles foram levados cativos, né? Eles foram arrancados da sua família com violência e a cidade de onde eles moravam destruída, e eles foram exilados. Uma bolsa de estudos, sim, internacional, sim, inesperada, obrigatória, né? Eles não tiveram escolha sobre isso, e sem retorno. Eles nunca mais voltariam para a casa deles, né? E aí a gente vê que houve até uma seleção, né? Houve um processo seletivo para eles terem essa bolsa. Tinham que ser bonitos, o texto diz, bonitos, sem defeitos, membros da elite, das melhores famílias, estudados, inteligentes, e eles foram selecionados para ir para lá. E aí, quando a gente olha para o exemplo de Daniel, quando a gente olha como Daniel e seus amigos reagiram a essa situação, a gente vê vários paralelos com a situação do universitário cristão. Claro que o universitário cristão não vai passar por algo tão radical, por algo tão drástico quanto o cativeiro babilônico, mas a gente vê alguns pontos de contato e algumas aproximações que a gente pode fazer que você pode ser muito edificado pelo exemplo de Daniel. O universitário missionário hoje tem muito a aprender com o universitário missionário que foi o Daniel, tá? Então pegue aí o seu papel, sua caneta, porque anote aí o que Deus vai falar com você nesse programa de hoje. Então vem com tudo, pessoal, 3h14, já pode contribuir com a gente mandando tua pergunta, teu comentário, participe. 11-930-030316, vai ser uma alegria ter você com a gente aqui, interagindo no nosso Somos Um Universitários Missionários de hoje, tá? Inclusive quero mandar um super abraço aqui para todo mundo que tá chegando, né? Se conectando de todo o Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas, você que tá chegando agora, nesse momento aqui na 316. Pastor, como Daniel e seus amigos lidaram com a mudança cultural que caiu sobre eles, pastor Marcelo? Então vamos lá, né? Nós vemos esses 4 jovens, bem jovenzinhos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a situação que eles enfrentaram foi parecida com o que alguns jovens cristãos enfrentam. Muitas vezes o jovem cristão, quando vai para a universidade, ele tem que sair da sua terra,
tem que sair de junto dos seus parentes, tem que sair de perto da sua igreja. Ele sai às vezes do interior para ir para uma cidade grande. Ele vai de um lugar talvez menos privilegiado para um lugar mais privilegiado, e ele vê coisas que ele nunca viu, ele experimenta situações que ele nunca experimentou e está desenraizado, está longe das suas raízes, longe muitas vezes da sua cultura, longe dos seus símbolos religiosos, dos seus costumes. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles outros jovens. Infelizmente, em muitos casos, é isso que basta para ele ser influenciado por essa nova cultura. A gente vê isso muito acontecer. O jovem se deslumbra com esse novo mundo que se abre para ele, e ele aprende as coisas que tem que aprender, e é para aprender mesmo, e ele está certo em aprender coisas novas, o mundo dele se torna maior. Só que às vezes esse jovem, ele se perde. Ele perde a sua essência, ele perde seus valores, ele perde aquilo que até então sustentava a personalidade dele, sustentava a vida dele. No caso de Daniel e seus amigos, essa pressão foi ainda mais forte, foi uma pressão violenta, nem se compara com a pressão cultural de alguém que sai de uma cidade pequena para ir para uma cidade grande, ou que muda de região, ou até mesmo que vai estudar em outro país por conta própria. Mas eles foram forçadamente enculturados na cultura babilônica. O texto bíblico diz que até os nomes deles foram mudados, né? Aliás, é até uma injustiça. Eu acho isso muita injustiça de nossa parte, de até hoje nós conhecermos muito mais os 3 amigos pelos nomes babilônicos dele, né? Quando você pergunta qual era o nome dos 3 amigos de Daniel que foram para a fornalha, todo mundo responde: Sadraque, Mesaque e Abednego. Ninguém se lembra de Ananias, Misael e Azarias, né? Que triste, né? Porque esse era o nome de verdade deles. Esse era o nome que falava do Deus deles. Cada um desses nomes fala do Deus de Israel. E os nomes que Daniel, Ananias, Misael e Azarias receberam, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, são todos falando de deuses da Babilônia. Então isso é um processo muito intencional da política de dominação babilônica, de realmente mudar a cabeça das pessoas, mudar a identidade das pessoas. Quem sou eu? A minha identidade não está mais em referência ao Deus de Israel. Minha identidade está em referência a Bel, a Marduk, aos deuses da Babilônia. E aí, será que isso não acontece hoje em dia também, né? Será que nas nossas cidades universitárias, nas nossas repúblicas, a gente também não recebe um processo de enculturação e de mudança de identidade e de mudar para ser aceito por aquele grupo, né? Somos seres sociais. Todo mundo quer pertencer. Ninguém quer ficar isolado. Ninguém quer ser desprezado. Todo mundo quer se relacionar. E aí a gente, às vezes, na universidade, no mundo acadêmico, se vê negociando a própria identidade, se vê negociando os próprios valores. A gente se vê negociando a nossa origem, quem nós somos, em nome desse nosso grupo, desse novo grupo social. Repare, nem precisa às vezes ter a ameaça de morte, como Daniel teve, mas nós mudamos a nossa identidade. Agora, Daniel e seus amigos, não. Eles nunca esqueceram quem eles eram. Por quê? Porque eles precisavam saber quem Deus era. Tá? Então, em que você baseia a sua identidade? Aliás, nós vamos falar bastante sobre isso no próximo programa, sobre identidade. Em que você baseia a sua identidade? É na sua etnia? É na sua origem? É na sua classe social? Né? Não esqueça quem você é, né? Baseie a sua identidade em Deus. Ele é que pode te dar a identidade saudável. É dele que vem o nome. Lá no Apocalipse nós vamos receber um nome que até hoje ninguém conhece, né? Um nome dado por Deus. Nosso nome, nossa identidade vem de Deus e a gente deve se basear nele. Perfeito, 3h20 na 3:16. Próxima pergunta aqui, pastor Marcelo.
O universitário cristão de hoje também tem que lidar com os manjares do rei? E aí? Opa! Com certeza, né? Isso está muito ligado, uma coisa está muito ligada à outra. Quem eu sou, qual é a minha verdadeira identidade, e a partir dessa pergunta, o que eu vou consumir nessa nova realidade e o que eu vou rejeitar. Só quem conhece a sua verdadeira identidade é que consegue resistir aos manjares do rei. Vou repetir. Só quem conhece sua verdadeira identidade consegue resistir aos manjares do rei. Às vezes, nos nossos ministérios de jovens, nos nossos púlpitos, a gente bate muito na tecla do não se contaminar. Não se contamine com o que o mundo tem a oferecer. Daniel resistiu aos manjares do rei, José resistiu às investidas da mulher de Potifar, as tentações estão por aí, e a gente fala e bate muito na tecla de não se contaminar. Só que os jovens continuam se contaminando. Só que os jovens continuam se alimentando e consumindo coisas que não vêm de Deus. E aí, qual é a questão? A questão é, por que eu não vou me contaminar? Essa é a questão. Por quê? Tudo começa com o porquê. Tem até um livro com esse título, né? Comece pelo porquê. Por que eu não vou me contaminar? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei qual é a minha identidade. É por isso que Daniel resolveu se contaminar de antemão. Capítulo 1, versículo 8 diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que ele lhe permitisse não se contaminar. Ou seja, antes de ser oferecido, ele já tinha acertado com ele mesmo, ele já tinha se resolvido: eu não vou me contaminar, eu não vou beber esse vinho que é consagrado a outros deuses, eu não vou comer essas carnes que são carnes de animais que Deus não aprova, eu não vou abrir mão da minha consciência, porque eu sei quem eu sou. E ele decidiu isso antes da oferta chegar, né? E aí, por que é importante a gente decidir isso antes? Porque não nos enganemos, os manjares são gostosos, né? O pecado é saboroso. O que o mundo tem a oferecer, se não fosse agradável, se não fosse saboroso, se não fosse atraente, ninguém pecava, ninguém caía, né? Dizer, o pecado é horrível, vai estragar você, e é horrível, mas não no sentido do prazer, ele dá prazer. E aí a gente precisa entender isso e entender o que eu vou negociar a respeito de mim mesmo e o que eu não vou negociar. Se a pessoa, o jovem, o universitário, quem quer que seja, não tem essa decisão interna, não adianta sermão, não adianta recomendação, não adianta conselho, não adianta pai e mãe falarem no ouvido, não adianta fazer um terrorismo espiritual. Ele vai fazer. Às vezes ele nem vai esperar o manjar chegar, ele já vai atrás do manjar. Ele já vai correr porque ele ainda não se resolveu em si mesmo quem ele é e do que ele vai abrir mão para manter quem ele é. Tá? Às vezes esses manjares são prazeres, às vezes são oportunidades. Olha, se eu seguir por aqui, as portas vão se abrir para mim academicamente. Se eu seguir por aqui, as portas vão se abrir para mim politicamente. Se eu seguir por esse caminho, né? Às vezes os manjares são ideologias, às vezes os manjares são explicações. A gente tem dúvidas e a gente não encontra na igreja ou na nossa igreja respostas para essas dúvidas. Aí as ideologias seculares, as ideologias não cristãs dão respostas a essas perguntas e a gente come dos manjares do rei. Outro ponto importante é que recusar os manjares do rei envolve riscos. Não é uma coisa fácil. Mesmo nessa nossa cultura em que a gente não enfrenta perseguição religiosa, a gente não está correndo risco de vida ou de ser preso por ser cristão, mas há riscos.
há o risco de ser colocado de lado, há o risco de perder oportunidades, há o risco de não avançar na carreira, de ser prejudicado se você não compactua com certas coisas. Tá? E aí a gente volta mais uma vez no exemplo de Daniel, quando ele chegou e falou com o chefe dos eunucos, olha, eu quero pedir aí para eu não comer. Não pode, o rei vai me matar se vocês ficarem fracos, pálidos. Não, faz um teste então, deixa a gente comendo 10 dias só água e legumes e vamos fazer um teste. Daniel, ele não era nutricionista, ele não sabia das coisas que nós sabemos hoje como ciência, sobre o que é um prato saudável, o que é uma dieta saudável. Daniel estava apostando no milagre. Daniel estava apostando que mesmo ele não comendo aquelas carnes e mesmo ele não comendo aqueles vinhos, ele iria ficar forte, corajado e saudável. O legume, no caso que ele estava, era o improvável, entendeu? Era como Elias quando jogou água em cima do holocausto para o fogo descer do céu. Ele estava fazendo o que era contrário, ele estava apostando na intervenção de Deus. Ele não sabia o que o legume iria provocar nele, o que a hidratação da água ia provocar nele. Ele sabia que todo mundo comia aqueles manjares e ficava forte. E se ele não comesse? Ele ia ter que depender de Deus. Então, assim é na nossa vida universitária, assim muitas vezes é na nossa vida profissional. Muitas vezes a receita do sucesso que todo mundo segue não é a receita que a gente vai seguir, mas a gente precisa depender de Deus, né? Aí a gente precisa, às vezes, se arriscar no risco de Deus e se arriscar em fazer a vontade de Deus. Tá? Quero saber se os nossos ouvintes estão participando, o que eles estão achando aí desse exemplo de Daniel e seus amigos, e se vocês também têm testemunhos da vida da universidade, dos desafios da vida da universidade, ou seus, ou dos filhos, ou de parentes. Falem um pouco sobre essa vida na universidade, os desafios espirituais que ela tem e o que vocês podem aprender, ou o que vocês estão aprendendo com o exemplo de Daniel. Muito bem, 3h27, acabamos de receber aqui um áudio do irmão Manuel Augusto. Vamos ouvir ele. Fala, Manuel. Vamos. Boa tarde, pastor Nayan. Boa tarde, pastor Marcelo Santos. Boa. Que bom este programa da Rede 316. Como todos os quadros da Rede 316, é muito criativo e muito importante para o nosso crescimento espiritual. Eu também, pastor Obrigado. Marcelo, faço questão de chamar os 3 amigos de Daniel pelos nomes dele: Misael, Ananias e Azaria, os nomes oficiais deles nos sermões e ensinos que ministro. Eu cito os nomes deles pelos nomes originais deles: Misael, Ananias e Azarias. Um forte abraço aqui ligado na Rede 316, Manuel Augusto, da PIB do Jardim Peri, em São Paulo, capital. Obrigado, Um abraço, pastor. Pastor Manuel, obrigado de coração pela companhia aí em Sampa. Bom, importante isso, né? Saber dessa questão dos nomes originais e entender, né, a diferença. Bom, 3h28 aqui na nossa Rede 316, pastorzão, uma pergunta que a gente tem aqui é a seguinte: o que o livro de Daniel nos ensina sobre a excelência acadêmica, pastor Marcelo? Vamos ver, olha só. Quero ler aqui o capítulo 1 ainda, do versículo 17 a 20, falando aí dos 4 jovens. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Olha só que coisa interessante, né?
eles foram levados, como diz, para estudar e para serem aperfeiçoados e para aprenderem toda a cultura e toda a sabedoria dos babilônicos, que era realmente a maior potência da época, o maior império, e eles já tinham vários conhecimentos de várias ciências, né? Astronomia, a agricultura, várias coisas, era uma civilização bem avançada, e eles foram lá para estudar e aprender. E aí fizeram um curso. E ao final do curso eles foram fazer o vestibular, foram fazer a banca, né? Foram apresentar aí o seu TCC diante do imperador. E ali o imperador fez o exame oral com eles, e eles, né, foram aprovados aí com louvor, levaram 10, né? Foram aí os primeiros colocados com larga vantagem sobre todos os colegas, sobre todos os que eles aprenderam, e ganharam emprego, passaram a trabalhar, né, na administração pública. Ficaram ali como se tivesse passado ali na prova do Itamaraty, né? Estavam ali no ITA, no IME, o maior concurso, estavam lá, administração pública. E o que isso nos ensina, né? É que uma coisa não exclui a outra. Não existem duas vidas, a vida espiritual e a vida acadêmica. A nossa vida não é segmentada, compartimentada, mas tudo vem de Deus. O conhecimento, a sabedoria, mesmo o conhecimento que eles aprenderam na Babilônia, era o conhecimento de Deus. Por quê? Porque tudo que é verdade vem de Deus. Tá? Então, por exemplo, se um cientista ateu diz assim, descobre, essa substância, ela atua nas células e ela previne o câncer. De onde vem essa verdade? Vem de Deus. É Deus que deu, foi Deus que deu a inteligência, a sabedoria para esse cientista para descobrir a cura do câncer. Não importa o que ele é espiritualmente falando, o conhecimento é de Deus, a ciência é de Deus. Então, esses 4 jovens, eles se dedicaram a estudar no curso onde eles estavam matriculados, né? Não que eles tivessem muita escolha, mas eles poderiam levar de qualquer jeito, eles poderiam empurrar com a barriga, né? Estudar o suficiente para passar, mas eles se mostraram excelentes, eles buscaram a excelência acadêmica. Então, meu irmão que está na universidade, Deus é glorificado pela sua excelência acadêmica. Lembrando aquela velha história que eu já contei algumas vezes, do sapateiro que foi perguntar para Lutero, Lutero, como eu posso servir, como eu posso fazer para servir a Deus? E Lutero, sabendo que ele era sapateiro, disse, faça o melhor sapato que você puder e venda-o por um preço justo. Tá? Então você, estudante de medicina, seja o melhor estudante de medicina que você puder. Você, estudante de cinema, seja o melhor estudante de cinema que você puder. Você, jornalismo, você de serviço social, né? Não importa a sua área, você de engenharia, você de robótica, faça o melhor que você puder, dedique-se, porque tudo isso vem de Deus. O conhecimento, a ciência, a técnica, tudo é de Deus e tudo isso glorifica a Deus. Você não tem desculpas para ter um desempenho medíocre na universidade, né? Não, estou aqui e tal, mas não sei muito bem o que eu quero. Não, se Deus te colocou aí, e foi Deus que te colocou, porque é Deus que permite tudo, então você não tem desculpas para ser medíocre, para levar de qualquer jeito, para ficar faltando, para ficar enrolando, para colocar o nome no trabalho em grupo e deixar os outros fazerem, você leva só o nome. Não, isso não condiz com o Deus que você representa, com o Deus de quem você é embaixador. Você não pode nem mesmo usar a desculpa do ministério. Tem gente que deixa de estudar para evangelizar, deixa de estudar para liderar o pequeno grupo. Não, as duas coisas andam em harmonia. Assim como Daniel mostrou quem Deus era através do seu desempenho acadêmico, também você, o seu esforço para estudar também é um testemunho, também fala a respeito do seu caráter, da sua personalidade e dos valores que você crê. Então,
a excelência acadêmica, ela também é um testemunho e também deve ser buscada, cultivada e valorizada. Perfeito. 3h35 na nossa rede 316, tem participação aqui da nossa irmã Maria lá de Itaguaí, tem áudio dela aqui pra gente ouvir. Fala, irmã Maria. Boa tarde, rede 316, boa tarde, irmão Igor, boa tarde, pastor Nayan, boa tarde, pastor Marcelo, pastor Nayan. Sexta-feira passada eu estava muito preocupada e a minha filha ia trabalhar nos dias de carnaval e ela trabalhou, ganhou dinheiro, ela estava precisando e eu tomei conta do meu neto. Confesso que eu dormi muito pouco, porque toda hora meu neto ficava no meu pé. Vó, minha mãe ligou, vó, que hora que a minha mãe deve chegar? E ela trabalhou, ganhou dinheiro, mas eu creio que se ela não tivesse ido trabalhar esses dias de carnaval, a noite toda, Deus é um Deus provedor. Deus tinha provido do dinheiro que ela estava necessitando, mas eu não quis partir para a discussão, deixei nas mãos de Deus. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, eu sei que vocês oraram. Deus guardou ela. Muito obrigada pelo carinho e as orações de vocês. Deus continue abençoando todos vocês da Rede 316. Obrigado, irmã Maria. Amém, que deu tudo certo, né? Ela foi guardada e protegida pelo poder de Deus. Isso aí, isso que é importante. Tem a irmã Marta também participando. Fala, irmã Marta. Boa tarde, pastor Marcelo, boa tarde, Nayan, boa tarde todos os nossos queridos ouvintes da Rede 316. Como é bom, né, desfrutar de um programa com um nível tão alto como esse Somos Universitários. Que bom. Meu rogo a Deus é que os jovens ouçam, se interessem e, ao adentrar as universidades, saibam quem são em Cristo Jesus e saibam tomar as decisões certas. Aqui em Gandu está um calorão, 35 graus, com a sensação térmica 39, 40. Eita. Sem previsão de chuva para hoje. E aí, como é que tá, Nayá? Como é que tá onde o pastor Marcelo está? Um abraço, Marta Cabral, de Gandu, Bahia. Aqui, direto da livraria Pão da Vida, em Gandu. Obrigado, irmã Marta. Um abraço, irmã Marta. Qualquer dia eu vou aí em Gandu, nessa livraria, hein? Tomar um cafezinho e comprar uns livrinhos aí, conhecer a irmã, hein? Isso. Olha, aqui no Rio, até ontem choveu o dia todo. A madrugada fez frio, não usamos nem ventilador, nem ar-condicionado nessa madrugada, só abrindo a janela para o ventinho frio entrar. E hoje tá um sol tímido, mas está esquentando. Está esquentando e a previsão de que amanhã vai esquentar mais. Isso. E aí, Nayan, como é que tá? Aqui tá tranquilo, tá um clima bem ameno, né? 27 graus, 28, 29. Teve uma chuvinha essa madrugada e a previsão é que chova mais um pouquinho na parte da noite, né? Então a gente tá aí com um clima bem tranquilo aqui em Pedro do Canário. Não tá frio, mas tá fresquinho. Tá legal. Bom, 3h38, a irmã Luziete mandou mensagem também. Luziete Gomes, da PIB Corte de Olinda, né? Ela é de Paulista. Boa tarde, Nayan, pastor Marcelo. Tô aqui gostando muito do assunto. Pronto, beleza. Obrigado, irmã Luziete. Continue aí, né, ligada com a gente, viu? A próxima pergunta que a gente tem pro pastor Marcelo é a pergunta que é interessante, eu tô curioso para saber a resposta. O que os dons espirituais têm a ver com a vida na universidade, pastor Marcelo Santos? Excelente pergunta. Para respondê-la, nós vamos ler o capítulo 2, versículos 26 a 28, que foi ali quando Nabucodonosor teve o sonho e ele queria que os magos, os sábios, os adivinhos da Babilônia dissessem qual era o sonho que ele tinha sonhado, para ele saber se eles tinham competência para interpretar o sonho. Interpretar sonho é fácil, né? Você diz qualquer coisa ali e pronto. Agora, se você sabe qual foi o sonho que a pessoa sonhou, aí realmente mostra que você tem algum poder especial, né? E aí,
Deus deu a Daniel o sonho e a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando esteve em sua cama são estes. E aí Daniel contou qual era o sonho e deu a interpretação. Se não fosse, por esse dom de Daniel, que nós já vimos no capítulo 1, que Deus tinha dado a Daniel esse dom de interpretar os sonhos, se não fosse essa manifestação sobrenatural de Deus, ele e todos os adivinhos, sábios, magos da Babilônia seriam exterminados. E o que isso tem a ver com a nossa vida acadêmica? Da mesma forma que a gente faz, às vezes, separação entre a vida com Deus, a vida de oração e a vida acadêmica, a vida do testemunho e a vida acadêmica, a gente também faz a separação entre o poder de Deus e a vida acadêmica. Nós sabemos que Deus nos concede dons espirituais. A uns ele dá o dom de ensino, a outros ele dá o dom de misericórdia, a outros o dom de serviço, a outros o dom de profecia, o dom de discernimento, o dom da fé, o dom de curas, milagres. Deus, ele distribui conforme quer os seus dons e as suas manifestações. Só que a gente às vezes acha que esses dons e manifestações são apenas para o ambiente da igreja. E a gente usa esses dons apenas na igreja. A gente faz essa quebra, essa separação. Não, aqui eu sou usado por Deus. Aqui eu abro a minha boca e Deus fala através de mim. Aqui eu oro e coisas acontecem, mas de segunda a sexta não. Só que Daniel nos mostra aí que está tudo interligado. É uma vida só, O dom espiritual que Daniel teve foi usado diante do rei, que foi usado para salvar a vida dele e a vida de muitas outras pessoas. Assim como o dom de José mudou a política do Egito e mudou toda a situação socioeconômica da região inteira, de povos ao redor. A vida é uma só, gente. A gente não pode separar, compartimentar. Então, o poder de Deus que se manifesta na sua vida, na sua igreja, também tem que estar presente na sua universidade, no seu trabalho, na sua casa. O poder de Deus, a glória de Deus deve ser buscada em todo lugar, Então, seja qual for o seu dom, eu não estou falando nem só de um tipo de dom, nem só de outro tipo de dom, estou falando de todos os dons, estou falando de tudo que Deus pode e quer fazer, porque Deus, ele não é limitado, Deus, ele não cessa a sua obra, Deus, ele continua a fazer, e ele tem coisas a fazer e coisas a realizar. Lembrei agora, me veio à mente agora o avivamento lá em Asbury, É um ambiente acadêmico. Começou num culto dentro da capela da universidade, e o culto não acabou, e as pessoas vinham ver, as pessoas vinham da cidade para ver, então não há separação. Deus, ele não está preso, limitado à esfera chamada religiosa. O mundo quer que a gente pense assim, o mundo quer que a gente acredite assim, e o mundo vem com esse discurso: olha, aqui você não pode falar de Deus, aqui você não pode orar em público aqui porque o Estado é laico. Peraí, vamos entender as coisas. Exatamente porque o Estado é laico, eu tenho a liberdade de fazer minha oração onde eu quiser. Exatamente porque o Estado é laico, eu posso fazer reuniões religiosas onde eu quiser, no meio da praça, num campus universitário. Exatamente por isso. Como o Estado é laico, ele não interfere nem para patrocinar uma determinada religião, nem para reprimir as outras. Então, é isso que significa o Estado laico. E às vezes a gente fica muito tímido de usar o nosso direito de se reunir, de orar, de declarar certas coisas, de realmente manifestar o poder de Deus onde a gente está. E aí eu espero que cada um, dentro da sua vivência, dentro do seu dom, dentro do seu ministério, cada um entenda como aplicar essa verdade que eu estou falando. Nos grandes avivamentos a gente via
penetração do poder de Deus, dos dons espirituais na vida acadêmica, na vida empresarial, na vida política. Não há distinção, porque Deus, quando Ele quer derramar, Ele derrama mesmo, tá? Então deixe Deus usar você em todo lugar com os dons que Deus te deu, assim como Ele usou Daniel lá na Babilônia, ok? Amém, amém. 3:45 por aqui na 316, muito bom esse papo aqui com o pastor Marcelo. Para quem chegou agora, o tema de hoje é o profeta Daniel, um universitário missionário. E pastor Marcelo, e a ameaça das, entre aspas, fogueiras, é coisa do passado ou não? E aí? Opa, claro que não, né? Claro que não é coisa do passado, não. Não mesmo, né? Estão acesas, as fornalhas estão acesas. É, isso né? aí. Experimente não se dobrar diante de certas estátuas, né? Experimente não se ajoelhar diante de certos ídolos dentro da universidade, dentro da vida profissional, dentro da vida política, né? As ideologias, muita coisa, muitas estátuas de ouro que tem por aí e muitas fogueiras queimando por aí, muitas fornalhas acesas por aí. Capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim: Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? O mundo, né? O mundo é esse sistema cultural, religioso, político, ideológico, financeiro, um sistema que se arma contrário ao reino de Deus. O mundo, ele quer nos fazer acreditar que ele é absoluto, que ele é tudo que existe, que ele é a realidade. Mas Deus vem na pessoa de Jesus e diz: não, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está próximo, o mundo passará. E aí o mundo, ele opera com duas ferramentas. Uma é a sedução, é o manjar do rei. Olha, siga por esse caminho que a vida vai ser mais fácil. Olha, prova, veja como é gostoso, né? O que tem, né? Todo mundo faz. É o caminho suave, digamos assim. É o caminho da sedução, é o caminho do convite. O outro caminho é a fornalha. É o caminho da ameaça. Olha, se você não fizer, se você não entrar no esquema, se você não se dobrar, se você não dançar conforme a música, você vai, e olha só como é interessante a linguagem, você vai se queimar. Você vai ficar queimado. Essa é a linguagem, né? Ou você se dobra, ou você se prostra, ou o seu destino é a fornalha. E aí vem a pergunta que Nabucodonosor fez: quem é o Deus que vai te livrar? Quem é que vai te livrar? Olha, está começando agora. Você tem toda uma carreira pela frente, uma carreira brilhante. Se conforme com o esquema, rapaz. Senão, quem vai te livrar? Em quem você confia? Quem são suas costas quentes? Né? Essa é a pergunta. Essa é o dilema. Essa é a ameaça. E aí a gente vê na vida universitária certas ideologias que, se você não se curvar a elas, você fica de fora. O politicamente correto, a linguagem patrulhada. Você não pode falar certas palavras, você não pode falar certas coisas, senão você é cancelado, você é colocado de lado, você é excluído. E aí tem a ameaça, sim, de você se queimar. Né? Tá certo que é muito melhor se queimar metaforicamente do que se queimar de verdade, com certeza. Mas as fogueiras estão acesas, as fornalhas estão acesas, a todo vapor. E aí, como lidar com elas? Né?
como reagir, como responder a essa pergunta e a esse desafio que os Nabucodonosores de hoje em dia fazem. Nabucodonosor pode ser um professor, um monitor, pode ser alguém numa entrevista de emprego, pode ser a internet, né? Como responder a essa ameaça? Quem é o Deus que pode te livrar? Olha a resposta que os 3 amigos deram, né? Os 3 amigos responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Para vencer a tentação sutil do manjar, aquilo que é oferecido como uma coisa muito boa, para vencer essa tentação é preciso conhecer a si mesmo. Lembra? Eu falei no começo? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? De onde eu vim? Quando eu conheço a mim mesmo, eu posso resistir à tentação e dizer, não, isso não é para mim. Mas para vencer a tentação que vem com a ameaça, que vem com o medo, que vem com aquela força que é maior do que nós, que pode destruir a nossa vida, a nossa carreira, a nossa reputação, para isso não basta conhecer a si mesmo, é preciso conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, o temor da fornalha diminui. Quando você conhece a Deus, você sabe, opa, existe um Deus que, se Ele quiser, Ele pode sim me livrar da fornalha. Pode o mundo inteiro cair sobre mim e eu vou me levantar, porque Ele é Deus. Porque Ele é maior que Nabucodonosor, porque Ele é maior do que qualquer fogo. E ainda assim, Ele pode não me livrar. E tudo bem, porque Ele é Deus, né? Saber quem é Deus é saber, Ele pode escolher me livrar e Ele pode ter um plano que envolva não me livrar. E aí, se eu tiver que morrer, vai ser o melhor para mim. Se eu tiver que me queimar, literalmente, metaforicamente, é o melhor para mim de algum jeito, né? Servimos a um Deus que ressuscita mortos. Servimos a um Deus que, se Ananias, Misael e Azarias tivessem se queimado na fornalha, eles vão ser ressuscitados um dia, como serão. Então, tudo fica relativizado diante desse poder de Deus. E aí, em tudo isso, a gente tem uma coisinha maravilhosa, né? 3, 24 e 25. Depois que eles foram jogados na fornalha. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quando você sabe quem Deus é, quando você se compromete com Ele, quando você se recusa a se dobrar diante das estátuas, dos ídolos, das ideologias, e se você é jogado na fornalha, você pode ter certeza, né? O Filho de Deus vai caminhar com você. O Filho de Deus estará junto com você. E os planos dele, os propósitos dele vão se cumprir na sua vida. Amém. Amém. 3h54 na 3h16, 3h54. Você pode continuar participando, 11-930-030316. Se quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta para o pastor Marcelo, pode ficar à vontade. A próxima pergunta, pastor Marcelo, é: que exemplo Daniel nos dá a respeito da vida de oração? Isso, aí a gente chega lá na mais famosa história do livro de Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões. E aí, mais uma vez, a gente pensa, né, que aí a gente já está falando, Daniel já era idoso, porque Daniel, a vida de Daniel foi muito longa, né? Ele é levado
para a Babilônia, no começo do cativeiro babilônico, e ele fica ali até o domínio até a Babilônia cair. Então ele fica mais de 70 anos vivo, trabalhando, e aí aqui está no finalzinho da vida dele, e então está falando de uma vida acadêmica, não mais de uma vida universitária. E a oração está presente na vida dele e no jeito dele, de tal maneira que a única maneira que os inimigos tinham de derrubá-lo era com algo que tivesse a ver com a vida dele e com a lei de Deus. Tá? Então isso aí já nos mostra algumas coisas, né? A vida acadêmica e a vida profissional não estão isentas de inveja, inimizade, golpes contra golpes e gente tentando te derrubar. Eu amo como a Bíblia é realista, como a Bíblia ela não é um conto de fadas, ela realmente mostra a vida como ela é. Então na vida profissional é isso, a gente querendo te derrubar o tempo todo. E os inimigos de Daniel, movidos pela inveja, descobriram, só tem um jeito de derrubar ele é íntegro, ele é honesto, só vamos conseguir pegá-lo se tiver a ver com a vida dele com Deus. A vida dele com Deus era algo público, notório, era algo que todo mundo conhecia, tá? E aí, no capítulo 6, de 4 a 11, vou ler aqui para vocês, então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento, e quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graça diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Seus inimigos, seus adversários, eles sabem que o único jeito de pegar você seria por você cumprir a lei de Deus? Qual o risco dos seus inimigos flagrarem você orando? Qual o risco de você se encrencar por orar? E foi isso que Daniel fez. Continuou orando. Ele recebeu a notícia, saiu no diário oficial. Proibido orar. O que ele fez a respeito disso? Ele foi orar. Ele não titubeou, né? De maneira pública, de maneira escandalosa, né? Abrindo a janela. Foram lá e pegaram ele. Né? Ele foi para a cova dos leões por isso. Né? A oração deixou Daniel encrencado. E foi a oração que tirou Daniel da encrenca. Né? Foi Deus que tapou a boca dos leões. Então, só para a gente pensar e para refletir aqui, que nós ouvimos muito sobre oração, nós falamos muito sobre oração, mas qual é o peso que ela tem na nossa vida diária? O que ela representa na nossa vida profissional? O que ela representa na nossa vida acadêmica? As pessoas nos conhecem como homens e mulheres de oração. Né? Que essa reflexão sirva para a gente não apenas concordar e balançar a cabeça e dizer a oração é importante, mas que a gente mude alguns hábitos na nossa vida para que a oração realmente se torne uma marca, se torne algo pela qual somos conhecidos e que nos cause problemas. Vamos arranjar alguns problemas por orar, porque a mesma oração vai nos livrar desses problemas.
Amém, amém. A mesma oração vai nos livrar desses problemas. Vou guardar essa. Bom, depois de falar dessa vida de oração, a dúvida que fica também pra gente, pastor, é o que Daniel nos ensina sobre política. Tem política na parada também, né? Tem muita política no livro de Daniel. Esse é um assunto muito quente no meio universitário, né? No meio profissional também. Os debates sobre política estão sempre bombando. Já fizemos vários programas aqui sobre temas políticos. E não poderia ser diferente com o Daniel, o nosso universitário missionário de 2.500 anos atrás, né? Ele nos ensina a enxergarmos a política de uma perspectiva profética. Guarde isso. Enxergar a política de uma perspectiva profética, tá? E a gente vai ler alguns versículos. Já estamos terminando, mas eu quero ler o capítulo 7, de 15 a 18 e de 24 a 27. Diz assim: eu, Daniel, fiquei alarmado e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Os estudiosos da Bíblia nos mostram que a estrutura do livro de Daniel é assim: do 1 ao 6, ele é um livro de história, ele é um livro de narrativa. A narrativa contando sobre Daniel, os 3 amigos e tudo que eles passam na Babilônia. E do 7 ao 12, a estrutura do livro de Daniel é um livro apocalíptico. Tá? O que significa apocalíptico? Um apocalipse é um livro de revelação. É um livro de revelação em uma linguagem figurada fala sobre o fim dos tempos, fala sobre o que vai acontecer. Essa semana tivemos muito debate sobre essa questão do apocalipse, né? A Baby do Brasil querendo pregar lá no carnaval, né? Fazendo o que Jesus falou para não fazer, que é jogar pérolas aos porcos, dão de um jeito ali, falando do apocalipse, e a Ivete Sangalo falando: não, nós não vamos deixar, né? Nós vamos macetar o apocalipse, né? Mal sabe ela, né, que é Deus que vai trazer o apocalipse, e o apocalipse não pode ser cancelado ou macetado, né? Quando ele virá. E aqueles que amam a Jesus dizem: Maranata, vem, Senhor Jesus, eu quero que venha mesmo. E o apocalipse é isso, é a revelação sobre a realidade suprema das coisas. E Daniel, ele estava no meio de um império que se sentia, o Império Babilônico se sentia, se achava o tal, se achava soberano. E através das visões que Daniel teve, Daniel percebeu que aquele império era só mais um. Depois do Império Babilônico iam vir os persas, depois dos persas iam vir os gregos, depois dos gregos iam vir os romanos, aí depois, no futuro, iria vir um outro reino muito terrível, que iria perseguir o povo de Deus, mas no final, o governo será do Filho do Homem. No final, quem reina é o Filho do Homem, que está em pé no céu, junto com Deus. E esse reino é dado para os filhos de Deus, esse reino é dado para o povo de Deus. Então, todo império
ele pensa que é o maior e o mais poderoso. Depois do Império Romano, tivemos aí o Império de Carlos Magno, tivemos o Império Turco-Otomano, o Império Britânico, tivemos vários e vários, o Império Mongol, e todos eles subiram e caíram. A visão de Daniel dos animais que se sucedem fala sobre isso. Só o reino de Deus permanece para sempre. Só o reino do Filho do Homem permanece para sempre. A palavra Apocalipse não quer dizer a respeito do fim, mas é sobre a revelação do Deus que dirige a história segundo a sua vontade. Então, uma perspectiva profética sobre a política é entender que os governos que vêm, que vão, seja Biden, seja Trump, seja Lula, seja Bolsonaro, seja com o governo comunista, seja governo fascista, seja governo de centro, de direita, de esquerda, todos eles passam. E não são eles que trazem salvação, e nem são eles que destroem, porque quem governa é o Filho do Homem. É dele que vem o poder e o domínio. Essa é a perspectiva profética e apocalíptica sobre a política. Então, quando a gente tem essa perspectiva, a gente não vai ficar alarmado por quem está no poder, nem vai ficar se achando melhor que os outros quando o nosso partido está no poder, nem vai achar que os partidos e os governantes são a resposta à oração, porque a gente sabe que quem governa é Jesus. E a gente sabe que só quando Jesus voltar é que realmente o reino vai estar completo, instalado e plenamente realizado. Então, quando a gente tem essa visão profética e apocalíptica que Daniel teve, Daniel serviu aos imperadores. Ele trabalhou para Nabucodonosor, para Belsazar, para Dario, para Ciro. Ele trabalhou, ele estava ali, mas ele sabia que ele era realmente servo do Deus Altíssimo, que tira governante, coloca governante, que faz Nabucodonosor virar um animal, aí depois levanta Nabucodonosor, tira o Belsazar, escreve lá com o dedo na parede e mostra, olha, acabou seu tempo aqui, já era. Daniel sabia que quem governa realmente é Deus, e por isso ele não se desesperava e nem se animava com o governante humano que estivesse no poder naquele momento. Então é dessa maneira que Daniel nos ensina a encarar a política e os políticos. Perfeito, pastorzão, perfeito, muito bom. Bom, a gente aprende muita coisa, né, cara? Muita coisa com o... É um livro muito rico. O profeta Daniel, né? Esse universitário missionário, realmente, muita coisa, muito conteúdo. Bom, show de bola, que Deus te abençoe. Quer concluir com mais alguma coisa, pastor? Pode ficar à vontade, viu? Eu quero incentivar todo mundo a fazer uma leitura devocional aí do livro de Daniel, 12 capítulos, bem curtinhos, né? Dependendo aí do seu tempo, da sua disponibilidade, dá para ler em um dia, dá para ler em 2, 3, dá para repartir aí e aprender bastante, né? Deixar Deus falar com você, e esteja você na universidade ou não, siga o exemplo de Daniel em todas essas questões. Boa. Obrigadão, pastor, mais uma vez. Sexta-feira que vem, do que a gente vai falar? Sexta-feira que vem, o tema do nosso programa será identitarismo. Opa. Você não sabe o que é isso? Vem assistir. Se você sabe, então vem assistir, que você sabe que vai pegar fogo. Identitarismo, maravilha. Bom, obrigado mais uma vez. Um abraço bem forte, pastorzão, e até sexta que vem, se Deus nos permitir. Se Deus nos permitir. Um abraço a todos. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.